Uma coisa que incomoda muitos homens no modo geral, hoje em dia, são as mulheres modernas. Essas modernetes, muito intoxicadas por comportamentos às vezes narcisistas ou muito manipulativos. Elas sempre fazem joguinhos conosco, para fazer a gente entrar no polo feminino, para conseguir o controle do relacionamento ou até nos colocar numa posição mais vulnerável de submissão, mais insegura, para que elas se sintam mais confortáveis. Muitas vezes demonstram baixo interesse ou que está perdendo interesse, para que a gente fique correndo atrás, provando nosso valor. Acho que esse é um dos principais motivos pelo qual muitos homens se frustram com essas mulheres. Quando o cara tem alto interesse e a mulher tem alto interesse, e isso é uma coisa recíproca, e elas acabam tendo esses comportamentos tóxicos, os homens decidem deixar de lidar com elas. Tem muitos caras que não têm medo das leis ou referente a acusações após a relação sexual ou durante a relação. Muitos caras podem até ter medo disso. Na maioria das vezes, eles não querem lidar por causa desses joguinhos, testes, barreiras e dor de cabeça que você passa com ela. Muitos caras acabam desistindo de tentar lidar com as mulheres. Um dos motivos que dá muito poder para o comportamento feminino ser assim são as leis, os contraceptivos, mídias sociais e a feminização orientando a liberdade sexual, o feminismo. E a gente sabe de tudo isso. Outra coisa também são os gados. Os gados também ajudaram a comprometer e pedestalizar as mulheres, inflacionando não só o ego delas, mas também o valor sexual de mercado. Mas tem um fator aqui que muitas vezes a gente não fala, e eu considero talvez o principal, inclusive o mais importante de todos esses aqui, que é o efeito Shed. Vocês provavelmente já ouviram falar, mas vou entrar de cabeça nesse assunto. Bem-vindos de volta. Meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Cara, e você não quer enxergar? Sabe aquela pessoa que você tá querendo sempre estar perto, dá frio na barriga, que você não quer abrir mão? Essa é a pessoa. Não, velho. Eu percebi que não é constante. Eu percebi que ele não me trata da forma que meu marido vai me tratar. Eu percebi que ela não tá querendo construir um futuro comigo. Se calhar, calhou, sabe? Não é aquela pessoa que está cultivando a futura esposa. Pelo contrário, ele tá preocupado em viver a vida de solteiro e às vezes fazer ciúmes pra mim. Então, assim, uma coisa eu aprendi com a minha mãe desde quando eu sou pequena. O mal que se corta pela raiz. Tá de agronomia. Erva daninha você corta pela raiz antes que ela acabe com a sua plantação. E daí fica difícil. Então, né, vocês já entenderam. Uma das coisas que mais estragou as mulheres foi o efeito Sheds que elas sofreram. Não só por isso, por toda essa liberdade que elas conquistaram para se libertar. Se libertar de quem? Dos betas. As mulheres buscaram libertação sexual ou feminismo que libertaram ela desses homens. Eu sempre ressalvo para vocês que não foi para se libertar dos homens em geral, foi para se libertar dos betas, para que elas tivessem mais oportunidade ou mais liberdade para escolher se relacionar com alphas sheds. Use termos que vocês preferirem, mas vocês entenderam o que quis dizer. Para lidar com eles, as mulheres desenvolveram esses joguinhos. Acho que podemos concordar com isso. Se você tentar jogar com elas, normalmente você vai perder, porque você está aprendendo e elas são as donas do jogo. Elas que criaram. Elas sabem de trás para frente, de dentro para fora. Inclusive isso é muito manifestado no cara comum, que ele está tentando se relacionar com uma mulher, não consegue, bate muita cabeça, justamente por causa desses cheat tests, dessas manipulações que elas colocam, desses afastamentos. E ele vai procurar informações para quê? Para aprender o jogo. Então, de certa forma, elas sabem o game e elas são o game. Entretanto, por que as mulheres criaram esse game? Porque tem tanta essa busca no YouTube. Como fazer um homem se apaixonar por mim? Aliás, para os sheds. Eu vou explicar melhor o que quero dizer com shed. Porque muitas vezes a galera associa esse termo ao cara que é praticamente geneticamente perfeito. Não precisa ser. Eu vou usar o termo para ficar mais legal. Mas não quer dizer que o cara tem que ser necessariamente o arquétipo masculino ideal. Se a mina for uma 5, o 6,5 acionará a hipergamia dela. Para essas mulheres que se envolveram com esses caras melhores, o estrago é enorme. Normalmente será o cara que tem looks match superior, o VSM superior. Quando vocês observam esses vídeos dessas mulheres no YouTube ensinando de como conquistar o cara para relacionamento, como fazer o cara não te esquecer, isso é muito bem notado. É um fato de que as mulheres não buscam informações sobre como conseguir relação sexual de um homem. Elas querem fazer o cara às vezes se apaixonar por elas. Ou que elas desejam algo mais. Ser notada por esse cara, ou pelo menos ser notada por esse cara para relacionamento de longo prazo. Então, o que as mulheres aprendem quando você vê esse título no YouTube? Como fazer um cara correr atrás de você? Como conquistar ele?
Deveria mudar o título para como fazer o chat correr atrás de você, como fazer o chat se importar com você, como fazer o chat te pedir em namoro, como fazer o chat te pedir em casamento. Esse deveria ser o título na verdade, que é desses caras que elas estão falando. Normalmente os caras que estão abaixo do VSM, ou não estão no mesmo nível de looks match dela, eles basicamente são invisíveis. Vocês entenderam já onde eu quero chegar. O cara que ele é justamente indiferente à mulher, que não tem medo de perder, o cara que normalmente está acima do looks match dela, o cara que tem naturalmente mentalidade abundante com mulheres, ou especificamente do mesmo nível dela, mas ao mesmo tempo para ela ele está jogando. Porque todo esse comportamento dele de indiferença, de não correr atrás, de não mostrar que ele tem medo de perder, torna ele muito mais atraente. Um cara de altíssimo valor, um cara de altíssima confiança, porque realmente ele é. Pelo fato de ele ter mais opções de mulheres igual a ela, ou de melhores. Ou por ele considerar que talvez ele consiga um calibre melhor. Ele não vai se importar em demorar 2 dias para responder, ele não vai se importar em perdê-la, ele não vai se importar em dizer coisas para não desagradá-la, ele não vai se importar em dizer não. A gente sabe que é a criptonita delas. O que vai acontecer com essas mulheres? A atração dela vai lá no espaço. Por isso que falam isso. É o medo da perda, para causar ansiedade de competição. Com esse fator, colocar ela no polo feminino, fazer ela ficar mais atraída por você. É mais ou menos isso que os puas fazem, uma emulação do alfa. Esse cara está usando o medo da perda, mas não porque ele está fazendo isso propositalmente. É porque ele realmente não tem medo de perder. Ele não tem medo que essa menina vá embora, porque ele tem outras opções. O que acontece quando a mulher joga com esse cara que não tem medo de perder ela? Ela vai ser tratada com indiferença, ou até muitas vezes maltratada. Mas não é que o cara vai humilhar. Ele pode até falar, me esquece, para de correr atrás de mim. Mas não nesse sentido de humilhação, mas no sentido de desprezo. Que ela vai se sentir rejeitada, vai se sentir desprezada. Por isso que vem muito dessas frases, mulheres gostam de ser maltratadas, as mulheres gostam de serem desprezadas. Mas isso vem justamente pelo cara que está muito acima da aparência dela, porque isso representa um valor que ela precisa conquistar. O motivo pelo qual esses caras estão agindo dessa forma, no caso natural, não quando é falsificado, quando há técnicas de ambos os lados, isso acontece por uma manifestação da própria natureza, em que esse cara literalmente tem mais valor sexual de mercado que ela. Consequentemente, o que está acontecendo é que a hipergamia está estralando. Por isso que ela quer esse cara. O motivo pelo qual ela está se comportando assim é porque ele está acima da hierarquia, ele é melhor que ela. Não é pelo fato em si, é pelo motivo do comportamento. O motivo pelo qual ele se comporta assim, porque ele é superior na aparência, o que faz ela correr atrás. Não é que você tem que maltratar ou humilhar a mulher para ela ficar interessada. É que quando o cara tem esse comportamento de uma maneira natural, normalmente é indiferente, é porque normalmente se indica que ela precisa baixar a régua. E isso é anti-hipergâmico, provavelmente. Às vezes a gente fala para uma amiga ou nos vídeos, você está jogando com um cara muito alto. O homem ele desce por sexo, mas ele não desce para relacionamento. Ele dá atenção sexual, mas ele dá mínima ou pouco ou quase nenhuma atenção não sexual, que é o que ele tem de maior valor. Provavelmente se você ficar com alguém do seu nível ou abaixo, ele vai fazer de tudo para manter você no relacionamento. Mas como essa atitude é anti-hipergâmica, provavelmente elas vão preferir ficar sozinhas do que baixar a régua. O que acontece com essas mulheres que sofreram a impressão, lidando com caras muito melhores que ela? Praticamente o mesmo comportamento que esse cara tem, só que com os betas. Ela vai usar desinteresse, chá de sumiço, para gerar na outra pessoa interesse, ou fazer a pessoa correr atrás, fazer ela ficar pensando em você, o que funciona para homens e mulheres. Então nessa teoria eu quero dizer o quê? De que um dos principais motivos pelo qual as mulheres criaram esses joguinhos, elas perceberam que o que causava nelas, elas queriam causar a mesma coisa nos homens. E o que acontece? Acontece que quem paga essa conta são os homens que estão pouco pontos acima ou no mesmo nível do looks match dela. É com esse cara que ela vai acabar criando esses joguinhos, manipulações, testes, mostrando perda de interesse, que muitas vezes é falsificado, simulando chá de sumiço, para fazer esse cara correr atrás. Outras coisas que elas fazem é que elas projetam que os shads fazem com elas em todos os homens. Os homens não prestam, os homens são assim, os homens tratam mal. Os homens não valorizam as mulheres que gostam deles. Não são os homens que estão muito distantes da sua aparência, ou muito distantes do seu valor sexual de mercado. Esses homens vão tratar você assim. O cara que está no seu nível, normalmente falando, via de regra, esse cara não sabe o jogo. E o motivo, muitas vezes, pelo qual ele vai descobrir o jogo, é porque você está fazendo esses joguinhos com eles, que foi o motivo que eu descobri a comunidade. Ele quer descobrir o que está rolando porque ele não está sabendo agir. Às vezes ele pode acabar até despertando com isso, dependendo do conteúdo que ele encontrar, onde ele for procurar resposta. Então, muitas vezes, os caras medianos que estão pagando.
Por isso eu falo, a culpa de tudo isso, que eu falei que era das mulheres, da hipergamia, das redes sociais, na verdade não. Na verdade a culpa é dos chats, desses caras que têm alta qualidade genética. Eles são os culpados, porque eles com esse comportamento, se relacionando com essas mulheres, fizeram com que elas começassem a utilizar games e técnicas, simulando perda de interesse com os próximos homens com quem elas estão lidando. E a verdade é que muitas delas não entendem que a maioria dos caras, que são os caras comuns, eles não querem fazer joguinhos nenhum. Eles querem normalmente ter uma oportunidade com essa mina e tratá-la o melhor possível. Vocês sabiam que na maioria das vezes para os homens, até para os shads, nós temos uma gira interior, um super escravoceta que tá louco para ser despertado, louco para cuidar de uma mulher, tratar bem, casar e amá-la. Todos os homens têm um Blue Pill Mangina, um gado dentro dele, louco para se manifestar. Mas geralmente esses shads vai ser despertado por uma Stace do mesmo nível dele. Essa é a verdade. E isso é trágico, e é engraçado ao mesmo tempo. Que os homens precisam muitas vezes ocultar seu interesse, ocultar a vontade de falar com a garota que ele gosta, de falar o quanto ele tem sentimento por ela, porque ele sabe que se ele falar isso, ela vai perder o interesse, ela vai acabar se afastando muitas vezes. Então isso é como se fosse um ciclo. O Chad usa o game natural com as mulheres aprendem isso, se intoxicam, se frustram, se traumatizam, aí quem paga depois vai ser o cara comum um pouquinho acima do look match dela, que tem o famoso auto-interesse. Quanto maior a VSM da mulher comparado com o do cara, consequentemente maior será o interesse por ela. Porque quando o homem tem alto interesse, é quando ele vai tratar a mulher dessa forma. Se as mulheres não fossem hipergâmicas, essa teoria não iria dar certo. Isso só acontece porque as mulheres são hipergâmicas. Se as mulheres não jogassem com os caras lá de cima, consequentemente, ela não iria ser maltratada. É aí que surge o mito da mulher como objeto sexual. A mulher que é usada como objeto sexual é a mulher que não é objeto sexual por esses homens. Porque se o homem tem alto interesse sexual nela, ele não vai querer usá-la como objeto sexual. Ele vai querer sair com ela muitas vezes e provavelmente vai desenvolver sentimento. O homem transa com as mulheres muitas vezes com pouquíssima atração e sentimento. As mulheres não entendem isso. O homem consegue ficar com uma acima do peso feia no final de uma balada se ele não pegar ninguém. Ele não liga. Agora se o VSM dela for mais alto, o interesse dele seria altíssimo. Que é quando o cara está na friendzone da mulher. É mais ou menos ao contrário que acontece. Quando a mulher tem um VSM maior do que o do cara, hoje em dia, o cara entra na friendzone. Porque o mercado está desregulado. Então se as mulheres não estivessem tentando shads, ou com a hipergamia tão desenfreada, elas nem teriam precisado aprender o jogo. Porque o cara que está aqui trataria ela igual cachorrinho. Porque ele não precisaria de técnicas. Ou ele não agiria dessa forma naturalmente. Porque ele não tem baixo interesse. Ele já tem um alto interesse por ela. Que na verdade só precisa controlar para não acabar se ferrando. Conclusão. O que acontece quando essas mulheres passam por efeito Chad, que eu falei pra vocês, várias vezes consecutivas, lidando com esses caras que tratam ela de maneira desprezível e indiferente? Além de tudo, elas irão procurar informações e aprender técnicas de manipulação, de como fazer o cara correr atrás, achar o livro do Chad Sumis, conselhos de coaches no YouTube, ensinando a dar golpe, como um macho corre atrás, todas as papagaiadas na internet. O que vai acontecer é que essa mulher normalmente vai se tornar uma mulher fria e baleada, que já se machucou muito com homens, que chega uma hora que ela não se machuca mais, e ela fala, quer saber? Eu vou abraçar o jogo também, vou virar vadia mesmo porque os homens são isso mesmo, os homens só querem usar as mulheres, só querem mulheres pra sexo, e elas não vê os caras que pediriam em casamento ela no dia seguinte, mas ela não quer olhar para baixo nem fudendo, então elas pensam que os homens só tratam a mulher como objeto sexual. Eu vou aceitar o jogo e começar a jogar também. E ela se torna uma mulher tóxica e modernerte. Eu cheguei na conclusão que a culpa de tudo isso não é das redes sociais, não é do método contraceptivo, não é do feminismo. A culpa de tudo isso é do Chad, que eles conseguiram se conectar através das redes sociais, através do mercado de trabalho, através de baladas. Eles usam essas mulheres que eles não têm interesse romântico e viram tóxicas e manipuladoras. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu pessoal, até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu pessoal, até a próxima.
considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo, além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.